Queridos, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, eu quero ler só um versículo bem fácil de achar. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, queridos? Esses dias, eu já estou voltando amanhã para Mendonça, mas eu não podia deixar de vir visitar o pastor Samuel, porque das outras vezes não pude vir, e o Espírito Santo me levou a falar sobre ele mesmo. Eu quero nesta noite missionária falar sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Eu poderia levar aqui mais de uma hora falando do nosso trabalho lá em Mendonça, desde a nossa chegada e como Deus vem se utilizando em nossas vidas, mas o Espírito me levou para outra passagem, outro caminho. Se de repente ele me mostrar alguma coisa que devo falar sobre Mendonça, a gente vai pincelando aqui, mas o Espírito Santo hoje, ele quer ser conhecido. Amém, irmãos? Primeiro, é um versículo muito polêmico para a teologia. A gente sabe que alguns chegam a acreditar que entre Gênesis 1 e 2 há um espaço de milhares de anos, porque entre esses dois versículos, alguns têm uma linha de pensamento de que foi justamente a queda de Lúcifer que fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, nessa polêmica, e quero falar a respeito da presença do Espírito Santo de Deus na criação. Você vai notar aqui que ele exercia três funções desde o início, e ele segue nesta mesma função, nestas três funções, nos nossos dias. Primeiro é que ele se movia. Aqui está bem claro que era o Espírito Santo que se movia sobre algo que estava imóvel. A terra era sem forma e vazia, e algo mais eu posso acrescentar aqui, ela não se movia. Porque eu vou explicar. Em segundo lugar, ele deu forma à terra. Era sem forma e vazia, coberta de água, uma camada de água enorme que chegava até o céu. A quantidade de água que havia na terra, ela tocava no céu. Por isso que houve a necessidade de Deus fazer a separação de águas e águas. Uma vez a gente perguntou na escola de teologia o que significava essa separação de águas e águas. E o professor explicou isso com muita qualidade. Ele disse que as águas que hoje existem no planeta, elas existiam talvez até numa quantidade maior no que hoje chamamos a camada de ozônio. Porque o que envelhece o ser humano é justamente o Sol. É por isso que a Terra envelhece. E os cientistas chegam a dizer que se houvesse uma camada protetora de água sobre a Terra, nós conseguiríamos viver até 1000 anos. Porque as águas filtrariam os raios solares e nós demoraríamos muito a envelhecer. Essa camada existiu até o dilúvio. Era por isso que os homens, eles viviam tantos anos antes do dilúvio, porque quando Deus ordenou que viesse as águas, essa camada que havia ao redor da terra, quando Deus disse, haja separação de águas e águas, esse filtro de água, ele caiu sobre a terra, e a humanidade passou a envelhecer mais rápido. Mas foi o Espírito Santo de Deus que deu forma à terra. E em terceiro lugar, a função do Espírito foi encher aquilo que estava vazio. Então notem, estas três funções do Espírito Santo: se movia, dava forma e enchia. Você pode repetir comigo para memorizar? Diga assim comigo: se movia, dava forma e enchia.
Louvo a Deus também pela irmã Judite Botafogo. Estávamos juntos ali em Santa Cruz. Deus abençoe a sua vida. Os céus já existiam. Note que a Bíblia não vai mostrar quando foi que o céu foi feito. Diz que foi no princípio, criou Deus os céus e a terra. O céu já existia. A palavra de Deus também vai mostrar que a terra, ela era sem forma, o Espírito precisava fazer com que a terra movesse. É muito interessante algumas coisas que você vai procurar explicação na ciência e não encontra. Por exemplo, um estudioso curioso da palavra vai perguntar à ciência: quem é que move a Terra? A gente sabe que existem dois movimentos na Terra: o de rotação, que ela gira em torno dela mesma, e o de translação, que ela gira em torno do Sol. A rotação dura 24 horas, mas a translação dura 365 dias. Isso aí é básico, você encontra isso de uma forma muito clara na escola. Mas a pergunta é: e quem é que move? Ela se move, mas quem é que move? E você pode entrar no Google depois dessa mensagem e procurar, você não vai encontrar uma resposta convincente. Eles começam dizendo assim, supostamente. Ou seja, não há uma explicação sobre que força move a Terra. E a gente vai aprender com um cientista inglês chamado Isaac Newton. Ele tem 4 teorias, ganharam muito fama e foi muito respeitada. Ele era matemático, era físico, era astrônomo, era escritor e ele também era teólogo. E uma coisa que Isaac Newton, ele disse sobre um dos 4 princípios de Isaac Newton, é o princípio da inércia. É o primeiro princípio de Isaac Newton. O princípio da inércia diz que um objeto em repouso ou em movimento retilíneo, numa reta, ele tende a permanecer nesse estado, ou em repouso ou em movimento retilíneo, até que uma força ou lhe pare, ou esta força sendo nula, ele vai permanecer parado aqui. Por exemplo, você está num carro, você está a 140 por hora, mas você está acompanhando a velocidade do carro e o seu corpo está parado. Mas quando o carro freia, o seu corpo vai para frente. É por isso que existem os cintos de segurança. Se você pega, por exemplo, 2 moedas e coloca numa mesa e você dá a força em uma das moedas, ela vai transmitir a força dela para a moeda seguinte e essa outra moeda segue. Isso é conhecido como a força da inércia e todos aceitam isso. Um objeto em repouso tende a permanecer nesse estado se a força resultante dele é nula. Ou seja, o que é que Isaac Newton quer dizer? Que a Terra, trazendo para o nosso problema aqui sobre o movimento da Terra, só pode se mover se outra força gerar movimento na Terra. Então o Espírito Santo, quando a Bíblia diz se movia, ele se movia para fazer a terra se mover. Se ele estivesse parado, a terra permanecia parada. Ou seja, desde a criação, e a terra não parou ainda, desde a criação, a terra só se move porque o Espírito Santo está em movimento, fazendo a terra girar. Quem concorda comigo, diga amém. Aleluia. A tendência de um corpo em repouso é continuar em repouso, a menos que outra força quebre este repouso.
Então, quando a Bíblia explica que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, aquele movimento era para fazer com que a terra entrasse em rotação. A presença do Espírito Santo fazia a terra girar. E essa rotação, ela não é perceptível, porque estamos dentro dela, na terra. Mas a terra, irmãos, ela gira numa velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Quando a gente estava vindo de Mendoza, de São Paulo para cá, no avião, Lucas entrou no aplicativo para ver que velocidade o avião estava. Estava em 900 quilômetros por hora. A gente não percebe isso. A gente está no avião e olha as nuvens assim, bem lentamente, você não percebe. Mas quando você vai ver, estamos a 900 quilômetros por hora. Um carro de corrida, você vê aquela velocidade, você está de fora assistindo uma corrida, ele está em torno de 300 a 350 quilômetros por hora. Um carro de corrida de Fórmula 1, 350 quilômetros por hora. Foi essa velocidade, mais ou menos, que Ayrton Senna se chocou. 350 quilômetros por hora, você vê aquela velocidade que a câmera mal pega ele passando. Agora imagina 900 km por hora, a velocidade média de um avião, e imagina que estamos agora, enquanto eu estou falando aqui, em 1.675 km por hora, que é o movimento que o Espírito está fazendo na terra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se Deus tivesse criado todo o sistema solar e a Terra ficasse parada, não se movesse, todos que estivessem do lado do Sol morreriam queimados, e todos que estivessem do lado oposto morreriam congelados. Então essa vida que existe na Terra, esse equilíbrio, é devido ao Espírito Santo de Deus que está fazendo a Terra se mover. Glória a Deus. Uma parte da terra viveria só em trevas e outra só em luz. A parte da luz seria a luz do sol, mas, em compensação, nos queimaria, derreteríamos, e a outra parte viveria só em trevas. A gente sabe também, irmãos, que o Espírito Santo deu forma à terra. Ela era deformada, mas ele veio ali e deu forma. E que forma é essa? A forma redonda. Que a Bíblia declarou que a terra era redonda mesmo antes de ser descoberta, que a terra era redonda. Cristóvão Colombo viajava nas caravelas e ele achava que em um momento as caravelas iam cair no universo, porque ele acreditava que a terra era plana, e isso era o grande medo dos portugueses quando viajavam de caravelas, porque eles acreditavam que para descobrir os continentes, as caravelas iriam cair num precipício, num abismo. Mas se a terra fosse plana, no formato de um disco, as coisas distantes do centro da terra, que era onde está o centro gravitacional, quem vivesse nos extremos da terra para caminhar, seria como se estivesse caminhando numa montanha, subindo uma montanha. A vida ia ser tremendamente difícil para quem vivesse nos continentes mais afastados do centro da terra, se ela fosse em formato de disco. Se a terra fosse em qualquer outro formato, as árvores nasceriam de forma inclinada e a vida seria impossível. A forma que o Espírito Santo ele deu à terra de forma redonda foi a forma mais perfeita que se poderia dar a esse planeta. Aleluia. Porque a vida é possível viver em qualquer um dos polos, em qualquer extremidade. E se a terra permanecesse vazia? Eu estou dizendo a você que o Espírito Santo, ele se move, dá forma e enche. Se move, dá forma e enche.
Ele se movia para que a terra, ele se move para que a terra mantenha o seu movimento, porque, segundo Isaac Newton, é só possível algo se mover se uma outra força exercer movimento. Ele deu forma, a forma mais perfeita, e ele enche a terra. Se a terra fosse assim, com tudo isso, e não fosse cheia, era como se pintar um quadro para um grupo de cegos vir observar. A terra tinha que ser habitada. Toda essa perfeição da criação deveria ser cheia de pessoas, de seres humanos. É Ele quem enche a terra. Agora, levando isso para a Bíblia, o salmista, no Salmo 139, ele escreveu um dos salmos mais lindos. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Ele está falando da onisciência de Deus. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercasses em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, ou seja, é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Para onde eu irei do teu Espírito? Aí ali ele está falando do Espírito Santo de Deus. Ou para onde fugirei da tua face? Como é possível, irmão, fugir de alguém que faz a terra se mover, de alguém que dá forma à terra e de alguém que enche a terra? Aleluia. Aleluia. E a criação do Espírito Santo é tão perfeita que Paulo, ele diz assim: até aqueles que nunca ouviram do Evangelho não terão desculpas diante do juízo de Deus, porque a criação revela a grandeza desse Deus que nós servimos. Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, na criação ele chega a ser dito na Bíblia que é quem alimenta tudo que foi criado. Salmo 104, versículo 27 ao 30 diz assim: todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento. Todos esperam do Espírito Santo que dê o seu sustento no tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras respiração, morrem. Nosso fôlego de vida está na mão do Espírito Santo de Deus. Morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim tu renovas a face da terra. Aleluia. O Espírito Santo criou e ele mantém. Ele deu forma e é ele quem renova essa forma diariamente. Aleluia. Portanto, o Espírito Santo está em todo lugar, irmãos. Glória a Deus. Um ser humano perguntar onde está Deus é como um peixe dentro d'água perguntar onde está a água. Diga glória a Jesus por isso. Agora ele se move, dá forma e enche. Eu quero trazer isso para a nossa vida como se fôssemos um pequeno mundo. Isso eu estou falando em termos de grandeza, eu estou falando do planeta Terra. Agora, trazendo isso para nós. Ele se move, dá forma e enche. De forma pessoal, isso acontece com cada um de nós. Ele se move, dá forma e enche.
Essas três funções do Espírito Santo, elas são reais na vida de cada ser humano. Quer ver? Todo óvulo, quando ele é fecundado, ele desce das trompas de Falópio para se concentrar no útero. Vamos dizer que meus braços aqui são as trompas de Falópio. É um percurso de 6 dias. Ele é liberado pelo ovário. Todas as mulheres, durante toda a sua vida, liberam cerca de 500 óvulos maduros para ser fecundado. É claro que você não vai conseguir gerar 500 filhos, mas são 500 óvulos que você consegue gerar. Aí ele desce da trompa de Falópio e passa 6 dias para chegar no útero. O movimento do espermatozoide, nós hoje sabemos que ele tem aquela cauda. E quando ele chega no útero, o útero tem uns pelos chamados de cílios, que ajudam, empurram ele a chegar em direção ao óvulo, para ser fecundado. Agora, o que os cientistas, irmãos, não sabem explicar é que como essa bolinha se move. Eu li isso numa revista científica, 29 de janeiro de 2003. Eles tentando explicar como o óvulo chega no útero. Ele disse que é como você pegar uma bola de tênis e você jogar assim numa poça de mel. O que é que acontece? Ele entra, ele chega na poça de mel e não vai conseguir se mover nunca. Do mesmo jeito que não há uma explicação para dizer como a terra se move, qual a força que move a terra, eles não conseguem explicar qual a força que move o óvulo. Porque ele sai dali e ele, quando cai nas trompas, as trompas é como se fosse essa poça de mel. Ele era para ficar agarrado ali. Mas de repente ele vai girando. Como? Aleluia. 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 Agora, comparando a terra e o óvulo, a terra tem um diâmetro no centro da terra ali, no Equador, na linha equatorial, de 12 quilômetros, 756 metros. 12 quilômetros, para você dar uma volta na Terra, 12 quilômetros, 756 metros. O Espírito Santo consegue mover uma bola de 12 quilômetros, 756 metros. E o mesmo Espírito faz uma bola do tamanho da cabeça de um alfinete se mover das trompas de Falópio até chegar ao útero. Aleluia, aleluia. Ele se move. Diga aí ao seu irmão, o Espírito se move, diga. Diga, o Espírito está se movendo. Só que ele, além de se mover, ele dá forma. Aí quando se une, aleluia, as duas células reprodutoras, então ele começa o processo de dar forma, assim como ele fez a terra se girar na criação, rotação e translação, ele faz o óvulo, aleluia, chegar ao seu destino, ele move o óvulo. E aí quando acontece a fecundação, é um processo que chama-se de mitose. E aí começa, as células começam a se multiplicar, primeiro órgão a se formar é a sua medula óssea.
E ele vai formando todo o esqueleto, os ossos, as cartilagens, os músculos, o sistema circulatório, o coração começa a bombear, depois vem o fígado, o aparelho digestivo, e ele vai dando forma. Ele se move, ele dá forma. No princípio ele se moveu sobre a face da terra, ele deu forma à terra e ele encheu a terra. Agora, esse terceiro processo, essa terceira atuação do Espírito Santo, não depende só dele. Ele move o óvulo, ele dá forma ao zigoto, mas encher, aleluia, só depende de mim e de você. O ser humano nasce, aleluia, glória a Deus. Ele aprende a andar, ele aprende a falar, aprende a comer, cresce, adquire conhecimento, uma profissão, faz novas amizades, se relaciona emocionalmente, namora, casa, reproduz. Mas encher depende de nós. Portanto, um homem que ele morre sem Deus, o Espírito Santo não conseguiu cumprir as suas três funções básicas na vida deste ser humano. Ele se moveu, ele deu forma, mas ele não conseguiu encher, porque essa pessoa não aceitou Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele se movimentou, ele deu forma, mas faltou encher. Aí vem Paulo em Efésios 5:18 e diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus e ele completa o ciclo, isto é uma alegria para o Espírito Santo, é a sensação de ter cumprido a sua tarefa. Você ser cheio do Espírito Santo causa alegria no próprio Espírito Santo. É como se ele dissesse: consegui cumprir o meu propósito na vida na vida deste. Aleluia, aleluia. Eu dei forma a ele, eu movimentei e agora eu estou enchendo. Diga glória a Deus por isso. Por isso que quando Jesus ele foi assunto aos céus, aí ele falando com os discípulos em João 14:16-17, diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, o mundo não pode receber, o ímpio não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, aleluia, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu hoje, como servo de Deus, e você também como serva do Senhor, servo do Senhor, você pode dizer: o Espírito Santo completou o seu ciclo em mim, porque ele se moveu, aleluia, ele me deu forma no ventre da minha mãe, e agora eu estou sendo cheio da sua presença. Ser cheio, irmãos, tem um sentido muito claro de ocupar espaço. Quando você diz uma coisa está cheia, é porque todo o espaço foi ocupado. Amém? Glória a Deus. Uma vez um professor, para dar uma aula, ele pegou um vaso assim, de vidro, e colocou umas pedras grandes. Aí ele disse assim, ficou até em cima com as pedras. Aí ele perguntou à classe: o vaso está cheio? Ele disse: claro que está cheio. Ele disse: não. Aí pegou umas pedrinhas menores. Aí derramou as pedrinhas menores, aí até em cima.
E agora o vaso está cheio? Aí todo mundo, ah, sim, agora está cheio. Ele disse, errado outra vez. Pegou um balde de areia. Aleluia. E a areia foi se... E ele disse, agora, está cheio ou não? Aí todo mundo, agora está, né, professor? Ele disse, errou novamente. Aí pegou um balde de água. Aí colocou a água. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Então o sentido de estar cheio é você estar completamente sem nenhum espaço vazio. Espaço vazio, irmãos, é um convite para que Satanás atue. Quando Davi estava para pecar com Betseba, como foi que começou aquele pecado? A Bíblia diz que todos saíram à guerra, ele ficou ali vagando, vazio. Aleluia. É assim. Mas existe outro exemplo também de José. A Bíblia diz que como foi a tentativa de pecado contra José, da mulher de Potifar. Ela diz assim, se você ler depois Gênesis 39, versículos 7 ao 13, você vai encontrar ela tentando uma ocasião. Aí toda vez que ela queria atacar José com a sua sensualidade e persuadi-lo a pecar, a Bíblia diz assim, e esperava a ocasião. Por quê? Estava sempre com a casa cheia. Tinha sempre um empregado por perto. Quando ela ia atacar, a cozinheira olhava de lá e continuava lavando. Ela dizia, não, amanhã eu tento. Aí quando ela ia tentar no outro dia, aí chegava outro escravo, ô seu José, eu posso colocar os cavalos nas estribarias? Aí ele saía. Ela ia tentar outra vez, já está lá outro chaveiro consertando a chave da porta. A casa estava sempre cheia. Mas aí o texto diz, um dia quando a casa estava vazia, aí ela agarrou José. É assim que Satanás faz. Um dia ele espera que a sua casa esteja vazia, mas o Espírito Santo de Deus está convidando a viver sempre cheio. Você sempre cheio, aleluia. O diabo não encontra espaço na tua vida. É como foi cantado, não tem espaço nem para fofoca, nem para mentira, nem para discórdia, nem para falar mal de ninguém, aleluia. Você está tão cheio de Deus, quando vem uma fofoca, diz, quero não saber não, eu quero é Jesus, eu quero é Deus, eu quero é a palavra, eu quero é cantar, oh, aleluia, glória a Deus. Você vai encontrar na Bíblia, irmão, uma grande diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser plenamente cheio do Espírito Santo. E a diferença é clara, é básica, é simples. Ser batizado com o Espírito Santo é uma vez só. Uma vez só. É como meus meninos, pastor, quando era criança, a gente ia para Garanhuns, aí quando chegava perto da igreja, aí eu ouvi Levi dizendo assim, ah, eu me lembro dessa igreja, eu fui batizado aqui também com o Espírito Santo. Aí minha esposa dizia, não, filho, você não é batizado em todo lugar, não. Batizado é só uma vez só. Ou seja, ele não conseguia explicar, mas ele queria dizer que naquela igreja ele sentiu a plenitude também. Porque essa é a grande diferença. O batismo é uma vez só que acontece. Mas ser pleno do Espírito Santo, isso acontece várias vezes em nossa vida. E todas as vezes que o Espírito Santo te enche, é porque alguma coisa vai acontecer que ele vai te usar de forma muito poderosa. Você está entendendo? Aleluia. Eu estou assim pausado, mas daqui a pouco eu vou dar uma acelerada. Aleluia. Estou juntando as lenhas aqui. Eu quero que você saia aqui entendendo que o Espírito Santo ele se moveu na sua vida. Depois ele deu forma e agora ele quer te encher, te encher, te encher. Aleluia. Glória a Deus.
Uma coisa, irmão, é você ter a consciência que você é templo do Espírito Santo. Ele reside. Mas outra coisa é ele presidir. Residir e presidir são coisas diferentes. Ele é residente, mas nem sempre ele é presidente. Quer que eu explique melhor? Aleluia. Espírito Santo mora em você desde o dia que você aceitou Jesus. O sangue de Jesus deu condições para o Espírito Santo morar em sua vida. Mas dominar você por completo é outra etapa da vida cristã. Ele reside, mas depois ele passa a presidir. Aleluia. Quando ele domina, quando ele completa, quando há uma plenitude do Espírito Santo em sua vida. Você nota isso em Atos dos Apóstolos, quando eles foram batizados. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2 e versículo 4. Atos capítulo 2, todo mundo conhece esse versículo. Quando a gente vai encontrar eles sendo batizados com o Espírito Santo, ali foi o batismo, mas não foi a plenitude. Aleluia. Capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas. Ficaram cheios do Espírito Santo. Veio o enchimento ali naquele momento. Mas tudo que se enche se esvazia. Quer ver? Esse copo está cheio. Tem nada a ver, irmão. Foi estratégia para beber água mesmo. Mas veja no capítulo 4, versículo 8. 4 e 8 de Atos, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, começa uma mensagem aqui. Ora, ele não foi cheio em Atos 2 e 4? E como é que em 4 e 8 ele está cheio novamente? Porque quando você é cheio, você se esvazia quando Deus te usa. O que foi que aconteceu em Atos 2? Foram cheios, saíram pelas ruas pregando. Precisavam ser cheios novamente depois. E aí em Atos 4, aleluia, versículo 8, diz novamente: e Pedro, cheio do Espírito Santo, já foi cheio outra vez, com outro propósito diferente. Você não permanece cheio, você permanece com ele morando em você. Mas para ser cheio, isso acontece todas as vezes que ele quer te usar em uma causa extraordinária. Aleluia. Me enche, Senhor, me enche. Para quê? Você está disposto a fazer o que eu quero fazer na tua vida? Não, é porque eu acho lindo só acha lindo. Não, filho. Você vai ser cheio porque eu vou te usar em uma causa. Aí quando você for usado naquela causa, você se esvazia. Aí depois me busca de novo, eu te encho de novo para outra causa. Aí você se entrega. Oh, que coisa tremenda, irmãos. Aleluia, aleluia. Veja o versículo 31 aí do capítulo 4 de Atos. Versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, eles foram cheios em Atos 2 e 4. Depois Pedro se mostrou ser cheio novamente em Atos 4 e 8. E agora em Atos 4 e 31 está eles sendo cheios novamente. É isso que eu estou tentando explicar. Batismo é uma vez só, mas encher, ele enche quantas vezes for necessário. Oh, aleluia. E veja Paulo no capítulo 9 de Atos, e versículo 17, 9 e 17. Então Ananias foi, e entrando na casa,
impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Era uma vez definida? Não. Ele foi cheio aqui, mas no capítulo 13, versículo 9, lá está Paulo outra vez sendo cheio. Capítulo 13 e versículo 9 diz a palavra: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele foi cheio para causar uma cegueira num homem que estava atrapalhando o evangelho ser pregado. Você nota então, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia, aleluia, vai revelar um homem cheio, é porque tinha algo para ser feito. Oh, aleluia. Eu quero deixar você bem consciente de uma coisa aqui. Se você sair daqui cheio, talvez hoje mesmo, aí fora, tenha algo para Deus fazer na tua vida. Pode ser amanhã, pode ser próximo fim de semana, você ser cheio aqui, aleluia, 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 e algo vai acontecer e você cheio vai ser usado por Deus para algo em tua vida. Diga glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, vai mostrar que João Batista foi cheio bem antecipadamente, desde o ventre da sua mãe. Espírito Santo começou a encher ele ali, no ventre da mãe. Eu acho que foi a pessoa que foi cheia do Espírito com mais antecipação do que todos os outros homens da Bíblia. Cheio do Espírito no ventre da mãe. Ele foi tão cheio que quando a mãe dele foi abraçar Maria, ele se moveu. Olha o rapazinho lá, aleluia, no ventre da mãe, sendo cheio. O Espírito Santo completou a terceira obra dele no ventre. Ele se moveu o embrião de Isabel, aleluia, deu forma a João Batista e ele nem nasceu, já foi cheio, completou o ciclo do Espírito Santo, se mover, dar forma e encher no ventre da mãe. Oh, aleluia, 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 glória ao nome de Jesus. Ele te enche às vezes para profetizar. Oh, aleluia. Você já viu uma pessoa antes de profetizar como ela fica, né? Aleluia. Ela vai se enchendo. Ela vai cantando e vai sentindo umas coisas. Você que conhece assim, você já nota, vai sair alguma coisa aí, aleluia. Tem uns que fica vermelho, tem um que fica, aleluia, dando umas coisas assim, mas é o que aquilo? O que é? É o processo de enchimento. O Espírito está enchendo para liberar uma palavra profética. Ela eu sergue amante, eu sei. Ele me nicoma na suprenevácia. Oh, aleluia! Eu não me esqueço, irmãos, de um dia que nós estivemos acabando uma oração de mocidade lá, aleluia, numa congregação que a gente construiu. E essa congregação, uma bênção. E eu disse, olha, irmão, quando terminar a oração da mocidade, que era um culto, que é um culto que a gente faz nas terças, eu digo, a gente vai tomar um cafezinho e a gente fica, não vai mais para casa não. Passa meia hora e a gente vai dobrar o joelho e só sai daqui de 11. Quem fica comigo? Aí todo mundo, eu fico, pastor. E ficava aquele grupo, irmãos, uma oração, uma hora de joelho ali depois do culto, aleluia, pedindo um avivamento para a Argentina. E ali uma irmã foi usada em profecia pela primeira vez. Inclusive, ela ficou com vergonha, pastor Samuel. Depois me pediu desculpa. Eu disse, irmã, pedi desculpa por isso. Não é que chamei a atenção, é que eu falei alto. Não, pastor.
me perdoe, mas eu nunca vi algo tão glorioso. E eu disse, me conte a sua experiência. Ela disse, eu estava de joelho e de olho fechado eu vi um trono do meu lado. E um homem sentado nesse trono. Eu não tive coragem de olhar para ele, pastor, eu ali, aleluia, mas eu de olho fechado via quando ele se inclinava no braço do trono e falava no meu ouvido. Quando ele falava, eu abria a boca e começava a profetizar. E ele ali, aleluia, no trono dizia, eu sou o Senhor. Aí ela, eu sou o Senhor. Aí ele ali, estou presente. Aí ela, estou presente. Que coisa tremenda, irmãos. Oh, glória a Deus. Vou realizar grandes coisas neste lugar. Ela dizia, vou realizar grandes coisas neste lugar. E vou trazer um avivamento aqui. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aramanda sobrenevaia celebedecai. Picanarabá suprenevaia se. Como é lindo as coisas espirituais, irmãos. Como é lindo as coisas espirituais. Aleluia, aleluia. Saia da carne, querido. Entre nesse mundo, nessa dimensão do Espírito. Tem muita coisa que Deus quer te mostrar, quer te revelar. Aleluia. Diga aí ao seu irmão, hoje você vai sair daqui cheio. Diga isso a ele. Hoje você sai cheio. Hoje você sai cheio do Espírito Santo. Hoje você sai cheio do Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei, pastor, fazendo uns estudos sobre avivamento. O Espírito Santo disse, comece um estudo sobre avivamento aqui. Aí eu estudei o avivamento da Rua Azusa, trouxe para eles. Trouxe o avivamento de País de Gales. Aleluia. Descobri um avivamento na Costa Rica, irmãos, que Deus trouxe um avivamento naquele lugar, que as frutas e verduras daquele lugar, irmãos, se tornaram gigantes. Hoje é uma cidade chamada Almolonga. E essa cidade, ela é conhecida pelos frutos gigantes. O pepino lá do tamanho desse púlpito, está nas fotos, está na internet. Um repolho que um homem não consegue segurar sozinho, assim de tão grande, parece um balaio. Porque quando o avivamento chegou nesse lugar e o povo começou a buscar o Senhor, Deus tomou o pastor e ele foi lá e profetizou sobre a terra e disse assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, invocar o meu nome, eu sararei sua terra. Irmão, eles profetizaram isso com a mão na terra. E a próxima colheita, a próxima safra, vieram, pastor Wallace, aleluia, verduras gigantes. Isso se tornou mundialmente conhecido, aleluia. O país, aleluia, o lugar, aleluia, tem 95% da população crente servindo ao Senhor. Não existe presídio, aleluia. Fizeram entrevista com o delegado e disse, você faz o que aqui? Ele disse, agora a polícia só serve para organizar os cultos. Porque não tem preso. 25 bares fecharam porque os donos se converteram e não quiseram mais vender bebida. Aleluia, 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 aleluia. Aí nessas minhas pesquisas eu descobri que a Argentina viveu um avivamento. Eu disse, eu não sabia dessa. Aí entrei, irmãos. O que eu vou contar a você aqui nesta noite vai deixar você dizendo, Senhor, manda isso para o Brasil. Pregadores muito conhecidos na Argentina, como Luiz Palau, tem um filme dele, Carlos Anacondia, grandes evangelistas que Deus levantou e ainda vivem. Luiz Palau,
ainda vive, e Carlos Anacondia também, mas Didi Ávila já faleceu, mas foi um grande avivalista. Deus tirou ele do halterofilismo, ele era boxeador e praticava halterofilismo. Deus salvou, tornou ele um grande evangelista, um grande pregador de muitas cruzadas, de grandes cruzadas. Mas esses homens foram frutos de um avivamento de 1954. Não faz muito tempo. A Assembleia de Deus já estava na Argentina há 50 anos e não produzia resultados. Igrejas pequenas, quantidade pequena de pessoas. Os pastores da Assembleia se reuniram e foram para um congresso no Chile. E lá no congresso conheceram um pregador americano chamado T.L. Osborne. Talvez alguns irmãos aqui tenham até livro dele, eu tinha um. Esse homem era usado tremendamente, então fizeram um convite para ele, disseram: doutor Osborne, querendo o senhor pregando numa cruzada que vamos fazer na Argentina. Aonde? Em Buenos Aires. Vou orar. E quando foi orar, o Senhor disse assim: não, você não. Eu tenho outra pessoa para levar para lá. E deu o nome à pessoa, disse Tommy Hicks. E esse Tommy Hicks era um, a gente chama lá campesino, um homem do campo, pastor, do interior, lá no Texas, desconhecido, mas era um homem de oração. Ele tinha feito um jejum de 40 dias, sem comer nada, só tomando água. 2 vezes ele fez esse jejum de 40 dias. 2 vezes. E estava começando a pregar, e ele era da igreja de Osborne. Aí ele disse assim: chame Tommy Hicks. Os pastores da Argentina disseram: não, a gente não conhece esse homem. Só que Deus falou com o pastor, presidente dele, e falou com ele lá no Texas, no interior, no meio dos matos. Falou com ele lá. Há 2 anos atrás, Deus tomou um vaso na igreja e disse assim: homem, não passará 2 nevadas neste país sem que eu te leve para uma grande obra. Aleluia. Tu não vai de trem, não vai de carro, não vai de mar. Tu vai voar nas asas do vento, eu vou te levar. Irmão, o homem nunca viajou de avião. Aí ele pegou uma caneta e escreveu: não passará 2 nevadas, ou seja, 2 invernos. 2 anos depois Deus falou com ele, ele escreveu na Bíblia dele. Aí o telefone toca, era o pastor dele dizendo assim: você tem coragem de um grande desafio? Não disse onde era, não disse o que era. Ele disse: estou aqui, pastor. E Deus me falou há 2 anos atrás que tem uma grande obra para fazer na minha vida. Pronto, fique orando. Aí ele tentou convencer os pastores da Argentina. Os pastores da Argentina dizendo: não, a gente não vai chamar, a gente não vai pôr a cruzada em risco. É um homem desconhecido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que ele foi dormir e ele sonhou com o nome Argentina. Ele acordou, perguntou à esposa: ô filha, aqui nos Estados Unidos tem um país, ou melhor, tem um estado chamado Argentina? Disse: não sei, meu velho. Vamos perguntar quem entende, né? Aí foi perguntar aos netos, sobrinhos, aos filhos: onde é que fica a Argentina aqui nos Estados Unidos? Não, pai, a Argentina é no sul das Américas. Vamos ver no mapa. Aí foi no mapa, é aqui a Argentina. Disse: veja que simplicidade, pastor. Aí finalmente o pastor dele convence os irmãos lá, eles convidam, e convidaram, mandaram a carta, disse: eu não tenho dinheiro de passagem. A igreja se reuniu, a igrejinha dele, para mandar ele para lá. Aí ele no avião, sem falar uma palavra em espanhol, ele no avião, aí de repente o Espírito Santo vem sobre ele e começa uma palavra no ouvido: Perón, 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 Perón. Aí ele disse: meu Deus, é alguém que está aqui no avião e tu tem uma mensagem para entregar a esse homem. Mas como é que eu vou descobrir quem é Perón aqui no avião? Aí ele chamou a aeromoça, disse: moça, a senhora fala inglês? Sim. Olha, eu queria falar com um homem aqui chamado Perón. Dá para a senhora ver na lista de passageiro? Ela disse: não precisa nem eu ler, moço, porque não tem nenhum Perón aqui. Ele disse: o que é que eu estou escutando aqui uma voz Perón, Perón? Ela disse: o senhor está indo para onde? Ele disse: para a Argentina. Ela disse: é o presidente da Argentina, Juan Domingos Perón. Aí ele disse: obrigado. Aí ficou lá, aleluia.
Quando ele chega em Buenos Aires, os pastores na primeira reunião sentam com ele, botam um tradutor em espanhol e ele diz assim: eu quero falar com o presidente do país. Aí eles começaram a rir, aí tocaram no outro, tá vendo que não dava certo ter chamado um matuto para cá. Opa aí. Diga a ele que não é assim que se fala com o presidente aqui. Ele disse: mas eu não quero fazer a reunião antes de falar com esse homem. Não, mas escute, a gente quer fazer uma cruzada. Eu disse: mas eu quero falar com esse homem. Me dê um tradutor. Aí deram um tradutor, um rapaz de 20 anos. E disse: amanhã eu vou na Casa Rosada, que é onde o presidente mora, e vou falar com ele. O senhor não vai conseguir. A Argentina, pastor, estava passando por aquele golpe militar e ele estava isolado dentro da Casa Rosada e sofreu inclusive bombardeios lá. A Marinha bombardeou a Casa Rosada. Uma guerra interna. Aí chega esse homem com o tradutor, os guardas na porta, os policiais. O que é que o senhor quer? Ele disse: eu quero falar com o presidente. Ah, senhor, falar com o presidente? Ele está rejeitando a visita de presidentes dos países vizinhos. Como é que o senhor quer? Ele disse: mas fale com o ministro das Relações Exteriores e Internacionais. O ministro das Relações Internacionais vai lhe agendar e vai lhe explicar como funciona. Ele disse: quem é? Fulano, entra ali. Aí quando ele senta na cadeira, no sofazinho lá, aí vem esse ministro de Relações Exteriores, aí mancando de uma perna. Veja só. Ele mancando de uma perna, aí ele pediu permissão e disse assim: eu queria falar com o senhor, porque eu quero agendar para falar com o presidente. Ele disse: não, moço, olha, eu estou saindo, eu já pedi permissão para ir para casa, porque meu joelho está insuportável, eu não vou nem falar com ninguém, eu estou indo para casa. Ele disse assim: eu posso fazer uma oração pelo senhor? Ah, o ministro disse: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou pastor. Aí o ministro, no livro diz assim, que o ministro diz assim: nem se Jesus Cristo descesse aqui, moço, ele resolveria meu problema do joelho. Isso aqui é crônico, isso aqui é desde criança que eu sofro com essa perna e agora está insuportável. Ele disse: eu posso orar? Ele disse: reze, faça a sua reza. Aí ele se ajoelhou, colocou as duas mãos no joelho do homem e disse: Jesus, cura este homem. Aí ele disse que na mão dele os ossos começaram a estalar dentro, aleluia, do joelho. Quando ele se levantou, ele está melhor. O homem não conseguia falar, o olho esbugalhado assim. O senhor está melhor? Eu não estou sentindo nada mais. Aleluia. O senhor quer falar com o presidente? Espere aí, eu vou lá. Aí entrou no gabinete do presidente. Aí o presidente disse: o que é que está fazendo aqui? Tu não pediu para ir para casa porque estava com a dor? Pois é, não estou sentindo mais nada. E o que foi que aconteceu? Tem um homem aí fora que orou pelo meu joelho e a dor desapareceu. Ele é crente. Senta aí, me fala devagar. O que foi que aconteceu? Ele quer falar com o senhor. Eu disse que não pode. E ele orou pelo meu joelho e eu fui curado assim na hora. Aí o presidente conta no testemunho que o presidente diz: agora quem quer conhecer ele sou eu. Bote ele para falar comigo amanhã. Aí ele saiu feliz da vida e disse: como o seu nome? Ele disse: Tommy Hicks. Senhor Tommy Hicks, amanhã venha, o presidente vai lhe atender. Aleluia. Aí ele está lá, no outro dia, tem fotos dele com o Perón e tudo na internet. Ele está lá falando com o Perón. Aí Perón disse assim: como foi essa oração que o senhor fez? Ele disse: eu orei, pedi a Jesus, Jesus fez. Por quê? O senhor também tem algum problema? Ele disse: eu tenho um problema de pele que os médicos não conseguem. Ele disse: eu posso orar? Pode. Posso tocar no senhor? Pode. Aí tocou assim: em nome de Jesus, seja curado. A pele de Perón foi restabelecida na hora. Perón passou a mão assim na pele, viu que não tinha mais nada, disse: caneta e papel. Caneta e papel. O que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Alamanda sobre nevácia. Eu quero fazer uma cruzada evangelística. Aonde? Num estádio de futebol.
Qual é o estádio de futebol? Ele disse, eu não conheço aqui. Aí o Perón disse assim, existe um aqui para 45 mil pessoas. Tem gente para isso tudo. Ele disse, é esse que eu quero. Pronto, estádio de Atlanta. Quais os dias? Tal dia, aqui está. O que é que o senhor quer mais? Eu quero rádio. Rádio divulgando para doutor Tommy Hicks anunciar a sua cruzada. O que mais? A mídia, jornais, televisão. Era mais, surimi de calabaça. Perón assinou tudo e disse, o que é que o senhor quer mais? Ele disse, eu quero a polícia, aleluia, federal dando apoio. Polícia federal dando apoio na cruzada tal dia no estado de Atlanta. 45 mil lugares na primeira noite. Sem crente. Sem crente, irmãos. E os pastores dizendo assim, tá vendo? Olha aí. Não era para a gente ter chamado. Olha a vergonha. Ele diz assim, meus irmãos, tenham calma. Isso aqui vai encher de gente. Mas veja, 45 mil lugares vazios com 100 pessoas, irmão. Como é que o senhor vai fazer isso? A mídia filmando, repórter aí, tudo esperando alguma coisa acontecer. Veja que vergonha. Ele levantou as mãos e disse, Senhor Jesus, Tu és poderoso para encher essas cadeiras e arquibancadas. Enche isso, Senhor. Irmãos, aleluia. A cruzada era para ser de 2 semanas. Durou 3 meses. Adakala serebedecai. Foram 54 noites, pastor Samuel, pregando o evangelho. Quando o estádio encheu, 45 mil pessoas, ele tinha o telefone do presidente, ligou e disse assim, eu quero uma quadra que está aqui do lado vazia, e quero que o senhor coloque alto-falante lá, sistema de som, tudo lá, porque não está dando. 45 mil lugares já estão cheios. Encheu dentro e fora. Os 2 primeiros meses foi no estado de Atlanta. Mas diz a história que Perón recebeu outra ligação e ele dizendo assim, não está dando. Eu quero outro estádio. Qual estádio que o senhor quer? Eu quero um chamado Huracán, aqui em Buenos Aires. Ele disse, mas esse estádio cabe 85 mil pessoas. Ele disse, é esse que eu quero. Assinou, liberou, e ele foi para um estádio chamado Huracán, com 85 mil pessoas. Irmãos, aleluia. O estádio enchia, que eles pegavam os caixas e espalhavam pelas estações de trem, pelos os lugares vazios, por tudo quanto é canto, porque por noite, pastor Samuel, foi contada por noite, nas últimas noites do congresso, 400 mil pessoas escutando a palavra do Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. A história da Argentina conta que teve uma hora que ele parou a mensagem e disse assim, do lado de cá, fora do estádio, tem 20 surdos. Todos os 20 venham para cá. Aí os obreiros foi contando, 1, 2, 3, quando chegou em 20, veio outro. Ele disse, eu disse 20, mas chegou 21. Aí o que foi o 21 disse, é que eu não sou surdo não, eu sou cego. Aí, pastor, é porque ele é cego, não tem problema não. Recebam cura em nome de Jesus. Os 20 surdos saíram escutando e falando, e o cego saiu enxergando. Vez por outra, ele tinha que pedir aos católicos que parassem de acender vela para a foto dele. Que começaram a levantar o altar. Ele disse, não aceito isso. Quem faz é Jesus, a glória de Jesus. E sem ele eu não sou nada. Parem com isso. Era calabaraga, chorebedeca, irramandala sobreneva, serebeneva, e a xerebeneva. Teve um repórter que se converteu, irmãos.
E ele disse: eu vou participar desse momento escrevendo essa história. Ei, a Serebedeva. Ele disse que quando saiu do estádio, aleluia, uma multidão enchia os metrôs, aleluia, cantando os hinos, aleluia, do culto, adorando a Deus e a glória e acompanhando. Aí de repente, quando ele vai entrar na porta, sai um homem dizendo assim: Maria, Maria. Ele parou, o homem disse: Senhor, o que está acontecendo? Maria. Quem é Maria, moço? Posso lhe ajudar? Maria é minha filha. Eu cheguei aqui com ela na cadeira de roda, mas quando a gente desceu do metrô, ela saltou da cadeira e está correndo pela multidão, e eu não sei onde ela está. Maria, Maria. Levante a mão e dê glória a Jesus. Esse repórter conta, irmão, que sentou uma vez no ônibus voltando para casa, todo mundo chorando, cantando, adorando a Deus no ônibus. Aí ele olhou para trás assim, disse: o senhor estava na reunião, na cruzada? O homem calado, aí disse assim: eu estava. E por que o senhor não está alegre? Ele disse: eu não sei o que vou fazer quando chegar em casa. Isso que foi é que eu tenho vizinhos meus, um casal de velhinho, eles tinham um filho cego. E eu, por muito insistir, disse: deixa eu levar ele na cruzada, deixa eu levar ele. Mas tenha cuidado com o nosso filho, está bem. E lá no momento da cura, ele se perdeu no meio da multidão. Eu estou voltando sem ele, eu não sei o que é que eu vou dizer. Se perdeu, aleluia. Pastor, era algo tão tremendo, pastor, que os médicos nos hospitais ligavam para os parentes e diziam: venha levar seu parente para a cruzada, ele está em estado terminal, mas tem jeito para ele, a ambulância está aqui esperando, autorize que nós levamos. E as ambulâncias voltavam com as macas vazias, as cadeiras de roda vazias, as muletas. Aleluia, aleluia, aleluia. Se conta que a Sociedade Bíblica, pastor, da Argentina esvaziou seu estoque de Bíblia. Não tinha mais um livro, uma Bíblia nas prateleiras das sociedades bíblicas e das casas publicadoras da Argentina. Os crentes lamberam tudo, compravam tudo. Aleluia. Foi mandado missionário. Aleluia. Glória a Deus. 56 noites. Fez o que 50 anos não conseguiu fazer. Aleluia, 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 aleluia. Esse pastor nunca mais conseguiu voltar na Argentina. Ele já dorme no Senhor. Mas ele escreveu um livro em espanhol que diz assim: esse poder pode ser seu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eraia xerebedevas. E esse avivamento já está começando, irmãos. Nas Filipinas, viu as fotos hoje? Milhares de pessoas sendo batizadas no mar. Viu as faculdades dos Estados Unidos, 7 dias sem parar. Um culto que durou 7 dias. 7 dias um culto durou nos Estados Unidos agora há pouco. E a glória de Deus vai varrer a terra. Antes do arrebatamento da igreja, virá um avivamento tão poderoso para a igreja do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Os avivalistas dizem, pastor, que a chuva serôdia e a temporã, já caiu a serôdia, que foi a primeira chuva de Deus no dia de Pentecostes, está para cair a temporã.
A seródia era entre março e abril, a temporã entre outubro e novembro. E eles estão dizendo: está chegando o tempo da segunda chuva de Deus cair sobre a terra. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero te dizer que tu vais sair daqui tão cheio do Espírito Santo. Quem sabe o avivamento de Pernambuco não começa em Limoeiro? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe onde o vento vai soprar? Ele mesmo disse: não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Então somente abre o teu coração. Mas eu já sou batizado, falta ser cheio. Aleluia, aleluia, aleluia. Ser batizado é uma coisa e ser cheio pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser todo dia, pode ser mensal, pode ser, aleluia, porque Deus tem um propósito com cada um de nós. Busca, clama, diga: eis-me aqui, Senhor. Aracaia baragaço rebedeva, ramadaia baragaço reminivaia. E assim como aquele homem no trono dizia: irmã de Mendonça, estou para enviar um avivamento. Ele está aqui também no seu mesmo trono. E Ele está falando. Ele está dizendo: eu quero te usar. Eu quero te encher. Eu quero espaço. Eu quero lugar. Eu quero atuar. Eu quero a minha igreja preparada para este último momento, diz o Senhor. Erga paia selepe eleminique omandio barga taio adala sobeneha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Receba, você que está em casa assistindo essa transmissão, receba a glória do Senhor. Te visita, te enche, te toma, te levanta, te convence que tu és chamado de Deus. Muitas coisas já aconteceram para tu não estares aqui. E por que Ele te preservou tanto? Porque Ele te guardou tanto? Porque Ele tem algo muito grande a fazer. Oh glória, oh glória, oh glória. Te prepara para receber presentes de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Algo vai acontecer aqui, algo vai acontecer. Algo vai acontecer neste lugar muito grande. Ora em línguas. Ora em línguas.
Este é o Espírito Santo. Orar em línguas. Rada la praia se ele menegiandio erga se dai que apanasso aquela cerebele camanugia aliminita manamana cerebelemácia. Ele se move, ele dá forma e ele te enche. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu quero um cantor, pastor, nesta hora, um cantor. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo de Deus? Quem aqui quer ser tomado em profecia? Quem aqui quer receber dons de curas? Quem aqui está preparado para expulsar demônios? Castas e castas vão sair, vão sair, vão sair, vão sair, vão sair, vão sair. Vai começar dentro da tua casa, quando tu pôr o teu pé hoje à noite. O Espírito Santo já determinou os anjos que passem lá com a vassoura. Uma vassoura vai passar lá, de um lado para outro, vai varrer. Tu vai ter uma noite de paz. Até Biacé, aquela perturbação foi até hoje. Foi até hoje. Faz de novo, Jesus.